Clássico dos clássicos. Seu copo tá meio cheio, seu copo tá meio vazio. Quantas vezes a gente já não se viu discutindo isso com alguém, com um amigo, com uma amiga, com alguém da família, ou porque a pessoa acha que você é muito otimista, ou o outro acha que você é muito pessimista. No final das contas, o que a gente vai discutir hoje nesse meio cheio ou meio vazio, vocês aqui vão decidir, episódio do nosso podcast Quando Comeu o Cérebro de Sócrates, é que somos nós que vamos, no final das contas, ter que nos posicionar sobre a nossa própria vida. E às vezes dá medo se posicionar, mas a gente aqui vai se posicionar conversando com um convidado especial sobre essa dinâmica de vida que no final das contas implica em termos que tomar uma decisão. Vem com a gente no novo episódio do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Então já vou direto. Marcelo, você falou pra mim que eu te provoquei quando eu te convidei, você se sentiu ali provocado, então hoje eu não vou nem enrolar, eu já vou decidir direto ao ponto. Bem-vindo, e que história é essa de eu ter te provocado, senhor Marcelo Dantas? Eu recebi o convite com um copo meio vazio. Eu falei, por que na minha vez um tema tão complexo, né? Meu território de especialidade e propósito. Eu esperava um convite mais fácil, algo que fosse mais do meu dia a dia. Então eu desesperei, mandei um áudio mesmo pro Dan, estribuchando, né, Dan? Eu virei pra ele e falei assim, cara, papo de boteco. Pô, aí aliviou, hein? Eu falei, vai ter cachaça. Aí ele falou, então, não, aí chega aqui tem água. Tem água aí no seu copo, Júlio? O meu é água, não sei o seu aí. São 8 horas da manhã ainda. Pailu, vamos destrinchar esse cara aqui? O meu copo tá bem cheio. Cheio de espaço pra aprender. Tá bom. Tô louco pra aprender aqui. Cara, por que assim você achou que o tema era difícil? Porque quando a gente brinca essa coisa do copo meio cheio, meio vazio, expressão absolutamente corriqueira do dia a dia, a gente usa isso pra várias coisas, mas no final dos contos é isso, né? O copo tá pela metade, né? No geral, eu tenho essa sensação que o padrão das nossas vidas é que o copo tá pela metade. Não são muitos momentos onde ele tá plenamente ocupado, né? Tá tudo lindo, maravilhoso, eu tô zerado de problemas, só alegria, ou ele tá completamente vazio, né? Minha vida é uma porcaria, eu só tenho bucha pra resolver. Eu acho que no geral o padrão é que ele tá pela metade. Como eu vou chamar essa metade de copo meio cheio, de copo meio vazio, é absolutamente uma decisão individual. Onde te pegou a provocação? Como é que isso se conecta com a tua vida? É porque eu ainda não tinha feito esse caminho, né? Acho que todo o caminho que a gente não fez ainda, ele deixa a gente um pouco preocupado, né? Mas indo direto ao ponto, que eu acho que tem assunto pra caramba pra rolar aqui. Sabe o que eu pensei? Hoje de manhã, porque eu tomei a decisão de não pensar sobre o assunto. Você fez uma proposta de conversa de boteco. Conversa de boteco, ninguém se prepara pra falar sobre, né? Mas hoje cedo eu não resisti e aí veio para mim o seguinte, eu acho que um dos pontos importantes acerca disso é o conceito de observação, né? Então eu acho que perspectiva, observação, contexto, ele implica como a gente vai avaliar, se tá meio cheio. Não, eu acho que a diferença é justamente essa, porque o que você diz que o copo geralmente está pela metade, ou seja, são os fatos, né? Se a gente falar, perdi o emprego, tudo bem, mas você tem uma família. Então, assim, se você equilibrar os fatos, eles tendem a se equilibrar. Mas o que vai mudar, eu acho que é exatamente a percepção, né? Tipo, poxa, perdi o emprego, mas era o emprego do meu sonho. Não, mas ele usou uma palavra mais forte ainda, perspectiva, né? Perspectiva é mais pauleira ainda, né? E você já trouxe um outro conceito importante, que é a verdade. Então, você já falou sobre a verdade, que é o copo está pela metade, só que trouxe a implicação de, muitas vezes, a gente interpretar isso ou para cima ou para baixo. Ou seja, existe a verdade e a minha verdade. E essa verdade, ela varia, né? Da perspectiva, do momento, do contexto, né? Eu acho que esse é o ponto. Bom, a gente pode entender que a vida não é uma constância, porque tudo está em movimento, certo? E a história do copo meio cheio, meio vazio, acho que como um velho ditado, é muito mais das inferências que a gente faz em diversos assuntos da vida, né? Então, por exemplo, o Júlio estava mencionando lá sobre, perdi o emprego. Especificamente sobre aquele assunto do emprego, naquele momento o copo está muito vazio, né? Porque aquele assunto é um assunto que desequilibrou. Porém,
na questão pessoal, ou familiar, ou de saúde, o cara pode estar super bem. Então, se o copo está cheio por causa da saúde, o copo está cheio por causa de uma família bem estruturada, a questão do trabalho, ela faz o contraponto. Mas você, no geral, está com o copo pela metade, por exemplo. É um olhar, né? Então, acho que na vida, tudo que derruba esse conteúdo do copo, ele deve ser preenchido pouco a pouco com o 360 graus que você vive, né? Porque você nunca... Eu acho momentos que a gente pode viver, né? Nunca a gente vai ver sempre a felicidade, nunca a gente vai ver sempre a plenitude de tudo. Eu acho que existem fragmentos ou momentos que a gente vive que são assim, que o copo está muito cheio em todos os aspectos. Mas como tudo está em movimento o tempo todo, vai ter aquele outro momento, igual roda gigante, né? Que você está no topo e depois você está lá embaixo. E nesse assunto que está lá embaixo que a gente deve de tratar para poder sempre estar com o copo mais cheio do que vazio. Funciona assim? Pailu tá me despertando aqui. Então, essa questão da percepção da realidade. E um negócio muito importante que eu gosto de falar sobre isso, que é a nossa identificação com alguns aspectos, né? Então, eu nem sei como que isso é tecnicamente, mas eu aprendi esse termo identificação. Né? Se você se identifica com algo, parece que aquilo ele ganha uma predominância, né? Uma importância ao ponto de parecer que sua vida é só aquilo. Perdi um emprego. Você se identifica com aquele fato e aí você vai lá e mensura a vida por aquele fato. A vida não está boa, né? Só que eu acho que o Pailu traz existe todo um entorno, né? Que a gente mensure a vida não por um aspecto, mas pela mediana, né? Ou por todos os aspectos. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente também observar. Eu lembrei, e a gente já deve ter comentado isso aqui em outro episódio, mas eu não vou lembrar o nome dele. Tem um rapaz que foi diretor de futebol no Barcelona, na época em que o Ronaldinho Gaúcho jogava lá e depois o Messi começou também a sua carreira. E foi uma época de ouro do Barcelona. Eles ganharam ali durante talvez 5, 6 anos tudo quanto era campeonato. Campeonato espanhol, Copa do Rei, a Champions, etc e tal. E num livro que ele publicou, ele falava sobre a tomada de decisão no Clube Barcelona durante a gestão dele e uma metodologia que eles usavam, que é muito interessante, já que a gente está falando aqui de como a gente decide ver a vida, né? Se o copo, quando está pela metade, está meio cheio, meio vazio. A determinação era que não se tomava nenhuma decisão importante para o clube depois de uma grande vitória. Então, digamos que eles venceram o El Clássico contra o Real Madrid, ou eles passaram de fase num jogo importante da Champions, ou eles foram campeões de algum torneio. Durante uma semana, depois de um grande êxito, não se tomava nenhuma decisão importante. Não se manda técnico embora, não assina contrato de patrocínio, não contrata jogador, né? Não só coisas ruins, mas coisas boas também, não se toma nenhuma decisão. Assim como também não se tomava nenhuma decisão uma semana depois de uma tragédia. Perdemos pro Real Madrid em casa, né? Dentro do Santiago... Não, o campo do Barcelona é o Santiago Bernabéu, é do Real Madrid, né? Do Barcelona é o Camp Nou, né? Não se toma nenhuma decisão uma semana depois de ter perdido um jogo pro Real Madrid dentro de casa, ou ter sido desclassificado num campeonato, ou ter acabado o campeonato. Na última rodada a gente tinha a chance, mas perdeu. Porque nem o grande êxito, a conquista do campeonato, o passar de fase, o vencer o Real Madrid, nem o grande fracasso, ter sido desclassificado e perder o campeonato, fazem sentido quando você pensa na continuidade. Não vai ser toda semana que eu vou ser desclassificado, não vai ser toda semana que eu vou vencer um clássico. Não será toda semana que eu vou passar de fase, não é toda semana também que eu vou ganhar. Então, toda vez que há um grande êxito ou um grande fracasso, durante uma semana, ele dizia, não se toma nenhuma decisão importante no clube. Para quê? Para esperar um pouco a poeira baixar, e a gente poder ter uma perspectiva melhor das coisas. Porque se eu for entrar na empolgação, né, de que o copo está meio cheio e ele estará sempre, talvez eu esteja também entrando numa fantasia. Também se eu olhar para essa situação e falar, meu Deus, o copo está vazio, estamos ferrados, isso também não é a verdade. Então eu lembro muito disso quando eu penso, por exemplo, no ensino da história, né? Eu gosto muito de história, dou aula de história da música brasileira e tudo mais. Uma coisa que a gente fala muito na história é que a história precisa de perspectiva. Vamos falar sobre o ano de 2024. É difícil.
Né? Nós estamos aqui, por exemplo, gravando em 2025. Pode ser que alguém esteja nos assistindo daqui 10 anos, né? Em 2035, imagina? futuro. Se a gente estiver relevante Estão nos ainda, né? assistindo no futuro. Estão nos assistindo no presente e nós viramos passado, né? Talvez daqui 10 anos, olhar para 2024 vai nos dar uma perspectiva interessante. Mas agora, um ano depois, tudo está muito quente ainda. E aí talvez a gente precise mesmo dessa perspectiva para a gente poder entender o que disso que está acontecendo se encaixa na minha identidade, o que eu quero me apropriar e trazer para minha identidade ou não. Mas acabou de acontecer. Então, de repente, está muito excitante a questão e eu posso trazer para minha identidade. Na verdade, aquilo não me compõe de verdade. Ou eu posso estar muito assustado com aquilo e me afastar daquilo, mas aquilo talvez fizesse sentido na minha identidade. Então, talvez a primeira coisa que Marcelo traz, que para mim provoca... Tá, mas antes de eu decidir se o meu estilo de vida é olhar o copo meio cheio ou meio vazio, mesmo quando ele está pela metade, qual o sentido da minha vida? O que eu estou procurando na vida? Eu estou procurando ser um cara crítico, duro. Talvez eu precise, em alguns momentos, ver o copo meio vazio mesmo, para procurar as falhas. Eu quero ser um sujeito animador, eu quero ser um sujeito que instiga as pessoas. Talvez eu precise privilegiar o olhar mais cheio do copo. Mas qual é essa identidade que eu entendo que faz sentido no meu propósito na vida, né? No que justifica a minha existência? Bacana. Tem uma soma em cima desse estilo, esse mantra que o Barcelona, né? Que eu me lembro, ele era diretor do Barcelona. Que eles adotam, que eu acho que soma com isso, né? Que é, toda vez que você tiver que tomar uma decisão muito importante, são decisões que, de verdade, pode mudar o ponteiro da sua vida, né? Seja no propósito, seja na sua jornada aí. Nunca tome ela emocionado. E o emocionado é muito alegre ou muito triste, porque isso é uma alteração, certo? Sempre procure tomar a sua decisão numa forma mais serena ou numa forma mais racional, porque essas decisões são importantíssimas, né? Independente do contexto e do assunto a ser decidido, mas se você toma essa decisão no ímpeto da alegria, no pico da alegria, por exemplo, começou a namorar e tá muito empolgado com a pessoa e fala, pedir ela em casamento. É uma decisão super importante na vida, né? Mas na empolgação tomou essa decisão de casar. Ok, passou o fogo, passou a empolgação, vem a razão. E já está tomada a decisão. E muitas das vezes os casamentos fracassam porque as pessoas se empolgaram naquele momento e aquela chama não perdurou. Né? A mesma coisa, você está muito triste, aconteceu uma coisa muito ruim ou algum acontecimento que de verdade não é o que se acontece no dia a dia, a pessoa toma uma decisão ali, nunca mais vou fazer isso, ou vende, assina, sei lá qualquer coisa, um documento, e que depois, quando o cara volta para a razão, ele fala assim, puxa vida, o que eu estava fazendo que eu tomei essa decisão e não tem como mais desfazer. Então, para mim, fica muito claro, as grandes e importantes decisões que a gente tem que tomar na nossa vida precisa de tempo para pensar, precisa de racionalidade. Não que a gente deixe de ser seres emotivos, somos todos seres emotivos, mas para tomar a decisão, você não pode deixar o elemento emoção tomar conta desse momento, né? Tem eu me apego, tá, aos termos, às coisas. Então, quando você fala um negócio desperta aqui, eu preciso voltar lá. Desculpa, tá? Você falou da perspectiva, que eu tinha mencionado a palavra, depois você trouxe de novo, e eu acho que a gente não explorou a parte mais importante ainda dessa questão. Voltando à questão do copo pela metade, trazendo o conceito de perspectiva, se você olha a água de baixo para cima, você vê o copo mais cheio. Se você olha a água de cima para baixo, você vê o copo mais vazio. Adorei. Fala de novo isso aí, peraí. Digamos que o copo é transparente, a nossa caneca aqui não é. Mas se fosse uma caneca transparente, ela tá pela metade. Aí eu vou dar uma definição. Se você olhar ela de baixo para cima, você provavelmente veja o copo, você perceba ele mais cheio. Se você olhar ele de cima para baixo, talvez mais vazio. E onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar, cara, que eu não vou resistir de falar, é espiritualidade, né? Talvez se a gente olhar para o alto,
a gente vai ter uma perspectiva melhor, né? Sobre a mensuração, né? Do meio cheio, meio vazio. Se você estiver olhando para baixo, talvez você tenha algo tão não positivo, né? Ô, Julião, mas aí ele vai tocar naquele... Não, e naquele tema que é talvez a ferida da humanidade. É difícil, né? Tentar definir uma ferida para todos os 8 bilhões de indivíduos, né? Fora os tantos que já passaram. Mas para mim, daquilo que eu consigo, da minha perspectiva de estudo, a ferida da humanidade chama-se orgulho. Cara, mas você sabe que eu acho que dá para colocar desse sentido mesmo, como uma ferida da humanidade, porque, pelo menos no contexto bíblico, tem a história lá no começo, né, que fala da ruptura do homem com Deus. Né? A história de Adão e Eva. Orgulho. Que era o quê? Deus falando, olha, criei isso aqui tudo para você. Vai lá, dá nome para os bichos, isso aqui tudo é seu, fica de boa. Mas assim, olha, essa fruta aqui não come dela, né? Porque tô colocando algum tipo de limite, né? E daí chega, né? Todo mundo conhece a história, né? Chega lá a serpente e fala, não, mas na verdade é porque você vai se comparar a Deus se você fizer isso. Ou seja, você vai ser muito maior do que... Ou seja, você não vai ser só aquela criatura, né? Você vai ser alguma coisa muito maior. Ou seja, ele está apelando para o orgulho dele, né? Para aquilo que ele pode ser. Ele não quer simplesmente ser alguém inferior. Ele quer ser alguém igual a Deus. Eu falei, não, tá bom, então vamos afrontar. E isso, bom, no contexto todo da história lá, isso cria essa cisão, né, do relacionamento de Deus com o homem, se tornando exatamente essa ferida da humanidade e que, bom, e depois a história segue lá e vem Jesus para tentar restaurar tudo isso. Mas isso, eu quero reforçar. Eu acredito que o orgulho, você olhar de cima para baixo, acho que muito bem colocado, porque Marcelo, a imagem, né? Você olhar, voltando para Adão lá, a partir do momento que Adão parou de olhar para cima e olhou para ele mesmo, olhou para baixo, para a serpente, ele... Ou olhou para Deus de cima para baixo, né? Deixa eu ver quem é esse tal desse Deus aí, né? Foi isso, no contexto cristão, chamado de a queda, né? É justamente a queda do homem. Exatamente. Foi fundo? Meti o dedo na ferida? Eu vou mais ainda. Eu não vou nem tratar como ferida, cara. Tem um negócio que eu chamo de patologia humana, cara. E acho que tem muito a ver com essa questão do copo cheio e meio vazio. E isso tudo é muito recente, tá? Eu não estudo isso, tá? Deixe bem claro, eu não estudo, não tem fundamentação científica nenhuma. O que eu tô dizendo aqui é pura vivência mesmo. Eu ando percebendo isso olhando para clientes, olhando para situações, contextos que eu acabo chegando, né, com o intuito de ajudar, né, nos meus processos de mentoria, consultoria empresarial e de marketing. Eu comecei a perceber que o ser humano, ele tem uma patologia, cara, que é uma predisposição à percepção de escassez. A gente dá um jeito sempre de achar a escassez na nossa vida. Se hoje eu te preencher... Se você me fala... Hoje você tem uma escassez. Ou é financeira, ou é afetiva no relacionamento, ou é saúde. Ou autoestima, às vezes, né? Ou de propósito, ou autoestima, né? Sua percepção, ou na sua percepção do eu. Eu acho que também existe isso também, né? Que a gente acaba entrando em espiritualidade. Se você colocar na sua mesa qual é a sua escassez, ou nós colocarmos, e a gente preencher, isso vai durar talvez 24 horas até a gente arrumar uma outra, né? E por que eu chamo isso de patologia? Porque isso acaba implicando na maior parte dos problemas que diz respeito à percepção de uma vida ruim, tá? Então, assim, eu andei me observando. Quanto tempo do dia eu consigo me sustentar numa percepção de vida perfeita? Porque minha vida é perfeita, entende? Aliás, eu escutei eu não sei se foi um pastor, quem foi que falou isso esses dias? Ele falou assim... A sua realidade, né? E aí eu pensei, tá? Aquela que eu julgo pela escassez. Ele falou, a sua realidade é o sonho de alguém. Olha que louco isso. É espetacular isso. Tem noção? Tipo, a sua realidade é o sonho máximo de vida de alguém. Onde você mora, se você tem filhos, se você não tem. Não importa se você perdeu filhos, se você perdeu pai e mãe. Vai ter sempre alguém abaixo ou diferente que vai desejar isso. E aí eu olhei e falei, cara, tipo, pelo amor de Deus, né? Eu
Eu sei que vocês estão borbulhando, pode falar aí, daqui a pouco eu tomo. Não, eu tô lembrando uma vez de um coach, talvez eu já contei essa história, que ele falou pra mim, pô, tô muito puto e tal, porque não recebi o bônus que eu achei que merecia, né? E de novo, tomando muito cuidado pra não julgar, mas infelizmente já julgando um pouco. Pô, ele achou que ele tinha que receber 4 milhões de bônus, fora salário, benefícios e tal, e ele tinha recebido só 3 milhões e meio. Tá vendo? Enfim. A realidade dele é meu sonho. E aí eu olhei. Exatamente. Só que nesse momento, você tá me lembrando que um dia eu tava subindo assim em direção à minha casa, Um pouquinho né? acima do meu sonho, na verdade. Eu até tava bem mais tranquilo com um pouco menos, assim, de bônus. E aí eu tava subindo, minha casa ficou uma área um pouco mais alta, e pensei exatamente isso. Falei, poxa, né, tanta coisa que eu ainda quero e não consegui, mas de repente alguém que tá passando aqui na direção contrária a mim, tá me vendo no carro que eu tenho, que não é um carro super mega, mas ele é um carro bem acima de outros carros. E de repente esse cara tá olhando e dizendo, puta, adoraria ter um carro que nem o dele. E eu olhando o bônus do cara que ele não tem e o cara que ganhou 3 milhões e meio olhando que ele não ganhou 4. Como é que é a frase mesmo? Você pode repetir? A sua realidade é o sonho de alguém. Cara, agora, de verdade, por que a gente faz isso? Entende? Essa é a questão. Acho que tem uma provocação aí no meio, hein? No mundo que a gente vive aqui, todo mundo está buscando a tal da felicidade, todo mundo está buscando a vida plena, todo mundo está buscando o mundo ideal, certo? Só que quando a gente chega nele, que é como se fosse um sonho, ele perde a graça. Porque você já tem. E aí, o ser humano, ele tende, como você falou que é uma patologia, ele tende a achar que aquilo já não tem mais graça. Mas foi ele que desejou, foi ele que sonhou, foi ele que traçou a jornada e foi buscá-la. Então, traduzindo isso para, por exemplo, o esporte, o cara que luta boxe, né? Ele começa desenvolvendo skills que ele sabe, tem ginga, sabe bater e coisa e tal, e aí ele resolveu profissionalizar. Em vez de ficar só na rua brigando, ele resolveu profissionalizar e fazer daquilo uma monetização. E aí ele virou um atleta do boxe. Tá? Então, ele começa como amador e vai batendo, ele percebe que ele tem essa habilidade, que ele está acima da média, então ele coloca um sonho na cabeça dele. Eu quero ser campeão naquele segmento que eu estou. Né? Então, sei lá, super pena, leve, médios, pesado e coisa e tal, né? Então, imagina esse cara que está nesse segmento, ele tem um objetivo de ser campeão. Como ele tem esse objetivo, que é o sonho dele, ele vai fazer qualquer coisa para poder cumprir aquilo que ele colocou na mente dele, que é uma manifestação interna, certo? E ele vai se esforçar, não vai ter sábado, domingo, se são 8 horas de treino, o cara vai querer treinar 10, 12, 14, 16 horas, até chegar no objetivo. Vamos supor que chegou no objetivo. Ele virou campeão mundial ou campeão nacional daquilo que ele colocou como sonho. Não tem mais para crescer. Dali para frente ele vai fazer o quê? Ele vai manter aquele título. Manter o título eu quero um sonho na qual me manter onde eu já estou. É boring. Para o ser humano é boring. Não sustenta. Eu acho que tem bastante a ver com o que o Marcelo trouxe da patologia do ser humano geral, que é não se contentar com o que tem. Entendeu? Então o cara busca, conquista e ele fala, pô, tá chato esse negócio, porque eu já sou campeão. Por que a gente não pode simplesmente manter esse olhar no novo, na busca, mas reconhecendo aquilo que a gente tem? Pois é. Então, entende? mas acho que as duas coisas poderiam coexistir. A questão é por que ela não funciona assim, entendeu? Posso dar uma meia resposta? Vai lá, mas fala você primeiro. Só concluir que o ser humano ele nunca está contente com o que tem. Então, o que você trouxe é bem verdade. O cara que não tem nada, ele vai falar assim, cara, se eu tenho condições de comer um lanche numa padaria que a gente teve hoje de manhã, eu estou com um sonho realizado. E pra gente é uma coisa tão natural, né? Somos abastados, né? Então a gente nem dá valor para aquela coisa. Puxa, eu tenho um carro, eu posso colocar combustível, eu posso me deslocar para onde eu quiser, eu chego nessa padaria no horário, eu posso comer aquilo que eu desejar, né? E tenho dinheiro para pagar isto. A gente entende como uma coisa muito normal, corriqueira, e que não tem valor.
Mas dependendo da perspectiva, é muito valor para outra pessoa. Então, a minha realidade é o sonho de alguém, né? E você trouxe o negócio do cara do bônus. É um dinheiro que ele não é a média. Ele é acima da média. Muito. Mas para quem tá nessa média já mais alta, né? O cara olha para aquilo como um problema, tipo, isso aqui já é automático. Eu preciso do barco, eu preciso do avião, eu preciso comprar uma ilha. Mas e o dia que compra a ilha? Então, aí o cara fala, pô, eu preciso ir para Marte. Entendeu? Porque eu preciso desenvolver uma nova vida lá. Então o ser humano nunca vai estar satisfeito. Mas eu vou deixar você falar, Júlio, prometo, mas eu vou deixar a biribinha aqui em cima da mesa. Eu acho que no fundo o que a gente está fazendo é correr. A gente não está indo em direção a alguma coisa, a gente está correndo de algo. Já me coloco, deixa eu ouvir o nosso espiritualizado Júlio. Vou extrapolar a analogia que ele fez ali, né? De olhar para cima, olhar para baixo e essa perspectiva. Eu escrevi a seguinte frase aqui, que não existe copo nenhum. A gente está falando de se o copo está meio cheio ou vazio, mas na verdade eu acho que esse copo ele é praticamente uma ilusão nossa. Porque o que eu acho que na prática acontece é a gente tem um oceano aqui e daí cada um vai lá e pega um copinho e enche esse copinho aqui. Júlio, pelo amor. E fica olhando para ele assim, meu copo ele tá meio vazio. Aí tem outro cara que ele não tem um copinho, ele tem um copão. Aí ele vai lá e pega aquele copão e enche ele com quanto ele puder e ele tá olhando pro copo dele. Mas assim, o que está à disposição é o oceano ali inteiro. Você entendeu por que ele faz parte do podcast, Julião? Marcelo? Porque esse é o cara. Não, Julião, você tocou num ponto agora, cara, que assim, podia parar o podcast aqui, ó. Né? Não, e assim, eu vou mais, porque assim, eu não tô... E eu não tô falando, não tô só elucubrando aqui por mera filosofia juliana, né? Que vem de Júlio. Mas assim, a gente falou sobre Deus, a gente falou sobre espiritualidade. E se a gente entende, por exemplo, que essa história que está relatada na Bíblia, né? Que eu comentei contando lá sobre Adão e Eva, né? Que existia algum tipo de relacionamento. E eu acho que partindo de Deus, houve uma ação de manter essa ligação, de buscar esse relacionamento. Aí vem Jesus para a Terra e tem trocentos relatos aí sobre quem ele era. Ele se declarava como filho de Deus, como enviado por Deus. E aí ele chega, você lembra daquela história que ele está na frente de um poço e vem uma mulher pegar água do poço, ele pede para ela, pega um pouquinho de água para mim e tal, né? E daí ele vira para ela e fala assim, olha, a água que eu tenho para oferecer é uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, ela está falando assim, olha, eu tenho um oceano aqui assim que ninguém mais vai ter escassez. Ô, Júlio, um ano ou dois atrás, eu tive um dos momentos mais darks assim na minha vida, né? Porque quando eu falo para as pessoas, falam, como assim, cara? Né? E um momento de escassez. Você sabe que a representação que veio para mim foi justamente essa? E eu lembro eu conversando com meu irmão, mandei um áudio para ele chorando e num reconhecimento, porque era engraçado, eu estava vendo o meu momento de escassez, mas ao mesmo tempo, olhando para cima, eu reconheci essa fonte. E a visão que veio para mim foi essa, a fonte é infinita. Só que o que a gente faz com a fonte? A gente vai lá, pega um pouquinho de água e sai caminhando. E sai caminhando. Tremendo, bebendo, jogando. Aí a gente para e fica olhando pro copo depois, falando, pô, meu copo tá vazio. Só que a fonte é infinita. A fonte é infinita. Né? Eu sei que a gente foi profundamente, né, no conceito da água aí, mas se a gente parar para pensar na sua provocação, o copo está cheio ou está vazio, a gente está falando sobre vida. Sobre momento ou um contexto específico. Né? E aí o Júlio vira e fala assim, ok, o que é a vida? De onde ela vem? Né? Ela é um todo, são muitos aspectos e existe uma fonte disso. A fonte de vida é infinita. Quem faz o copo ficar meio cheio, meio vazio o tempo todo é a gente. Sim. Bom, gente, através da fonte, né? Muito bom. Não, peraí, tem mais meia hora ainda de podcast. Muito bom, cara. Eu tenho um monte de coisa ainda. Eu preciso ir lá refletir agora sobre... Não, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei aqui. Eu nunca mais vou ouvir a música do Djavan. A Djavan, você não quer vir aqui explicar pra gente como é que foi que você chegou nisso antes de nós? A música Oceano fala exatamente disso. Claro, a impressão que eu tenho é que ele falava ali, o eu lírico, né, do compositor, falava ali com uma projeção da amada, do amado, né, quando ele falava. Eu não sei cantar, mas eu lembrei aqui de um refrão onde ele diz assim, né, um pedaço do refrão é: você deságua em mim
e eu oceano. O brilhantismo do poeta de transformar a palavra oceano num verbo. O substantivo oceano virou um verbo. E aí, já que nós estamos falando aqui de um verbo trazido de um substantivo, mas ligado à questão aquática, né? E nós estamos falando aqui... tem um outro garoto também, o Rubel, que é um compositor mais novo, espetacular, espetacular. Ouçam ele, maravilhoso. Ele tem uma música chamada Grão de Areia, que ele canta com o Xande de Pilares. A música é linda, a sanfona é do Mestrinho. Bom, só tem gente fera nessa música. E que ele transforma o substantivo barulho no verbo barulhar. Que coisa, o que é barulhar? Olha que coisa linda, você consegue imaginar o que você quiser. Então, o barulhar, né? Pode ser o barulhar da água que você acha que está num copo, mas na verdade é só o pedacinho que você conseguiu pegar do oceano com o seu limitado copo, né? Com a sua limitada ideia, né? de escassez. Mas quando ele diz, voltando para o Djavan, você deságua em mim e eu oceano, e esqueço que amar é quase uma dor. Porque ninguém falou que vai ser fácil essa reconexão. Ninguém disse que necessariamente é só dizer, então tá bom, tô aqui, Deus vem me salvar. Na verdade, eu acho que é o contrário. Na verdade, Deus é que está dizendo, oi, eu tô aqui, quando é que você vai me reconhecer? Mas talvez exista, sim, um esforço nesta vida, e aí, aqui a gente não vem para doutrinar nada, cada um tem a liberdade de falar, né, daquilo que tocou o seu coração. Eu vou usar a expressão encarnado por conta de entender que esta é uma passagem. Nós estamos aqui numa série da escola. A escola tem muitas séries, né? Eu, de repente, estou na primeira série, Julião certamente já está na 8ª, você já está na 7ª, Pai Lu já está quase se formando, né? Depois eu vou para uma outra série, para outra... Mas eu estou encarnado neste momento. Ninguém falou que vai ser fácil o processo de me burilar como espírito, de me aperfeiçoar como espírito. E aí, por isso que eu esqueço que amar é quase uma dor. Mas aí ele termina o refrão dizendo, só sei viver se for por você. Você quem? A fonte. A fonte, o tal do oceano. E eu ali, eu sou super otimista, meu copo, né? Não dá para vocês verem, mas eu acho que ele tá meio cheio. Mas por que você tá olhando só pro copo? Adorei a provocação. Primeiro o lance diz, tá olhando por baixo ou tá olhando por cima? Eu vou dar uma olhadinha nesses espiritualistas, sejam eles umbandistas, né, presbiterianos, batistas, espíritas, católicos. Eu vou dar uma olhadinha de cima para baixo, certo? Então você está dizendo, Deus, deixa eu ver se você serve para alguma coisa. A outra coisa é, cara, como é que eu posso buscar, né, dessa fonte tão mais evoluída do que eu, algo que abunde em mim, que traga o oceano e não só metade do copo, ou mesmo que seja o copo todo cheio, ainda é só um copo. Eu sou só um copo, eu não sou o oceano inteiro. Exato. Essa patologia, eu acho que a questão da predisposição à escassez é um sintoma, tá? Existe um outro ponto, o Pai Lu falava alguma coisa que me fez lembrar disso. Eu comecei a perceber que a gente constrói. O problema, a patologia, ela não está na percepção da escassez, que é a percepção daquilo que a gente construiu. Está na busca inconsciente por construir essa realidade escassa, eu acho, tá? Então, o que eu comecei a ver em casos assim mesmo? Clientes, negócios. Eu virei para um cliente faz uns 2 meses e falei assim, cara, você tem noção? Ele me mostrava a situação da empresa e eu falava, não condiz com você, porque eu conheço ele fora. Como pessoa, assim, falando, ele é uma coisa, eu entendo na empresa dele, eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui dentro? E eu falei para ele assim, né, fui de carro, voltei com ele, é um amigo meu. Eu falei, cara, você tem noção que você acorda todo dia e você empreende nessa realidade? Você trabalha duro para construir essa realidade. Então, se a gente pegar qualquer episódio de escassez, vamos falar aqui, né, quem está assistindo, vai ter algum. Ou perder um emprego, como você falou, ou perder um cliente, tá endividado, ou é o relacionamento, ou tá né, com uma deficiência de saúde. Se a gente pegar um fio, a gente vai ver que a gente fez tudo para chegar naquele momento. Nada, não tem essa fatalidade. Mas é que é genético. Não. A ciência já comprovou, não tem nada que vem do nada, né? Então, assim, vai ter sempre um evento e isso envolve a gente. Aí eu vou finalmente pro ponto, você trouxe a palavra decisão algumas vezes. E eu falei, eu acho que a gente precisa olhar um pouco para essa decisão, porque quando você trouxe o tema, copo meio cheio, meio vazio, você falou assim, decida como está. Eu ignorei o verbo. E aí você trouxe ele de novo, né?
E eu fiquei me perguntando, por que decide? Por que ele tá com esse negócio de decidir? Eu acho que a decisão, ela tem tudo a ver com isso. Porque o meio cheio e meio vazio, ele acaba acontecendo a partir de muitas decisões que a gente toma no decorrer da vida. Então, a patologia para mim, que é a coisa assim que mais me indigna no momento, é lançamento, tá? Faz 2-3 meses, 2-3 meses que eu tô nessa pergunta. Por que inconscientemente ninguém faz isso? Por que inconscientemente a gente empreende nessa realidade escassa? Sim. Mas eu anotei aqui a palavra consciência. Eu acho que até para tomar essa decisão, eu fundamentalmente preciso primeiro ter investido na evolução da minha consciência, na melhoria da minha consciência. Eu realmente estou consciente ou estou deixando a vida me levar? Eu tenho clareza, eu tenho a identidade mais refinada do que eu vim fazer aqui nesse mundo, qual é a minha responsabilidade. Essa palavra estava demorando para aparecer, mas então eu já vou jogar lá na mesa. Eu tenho consciência da minha responsabilidade aqui ou eu acho que eu vim aqui só para me divertir? Ou eu vim aqui só pra sofrer? Ai, não, é que eu nasci pra me ferrar. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém? Não, eu sou um super... Nossa, eu sou azarado. Nossa, tudo de merda acontece comigo. Só que, puta, cara orgulhoso. Ele é tão orgulhoso, ela é tão orgulhosa, que inclusive, na hora de pensar quem é o mais ferrado, eu sou o mais ferrado. Eu sou o mais ferrado de todos. Vocês já viram como no Brasil a gente compete para ver quem... No Brasil, infelizmente eu vi isso em Portugal, morando lá também. A gente compete para ver quem é o mais ferrado. Se eu falar para vocês que eu tô com um problema num cliente, pode ser que qualquer um de vocês três se sinta tentado a dizer, você precisa ver eu com o meu cliente, então. Você não sabe de nada, inocente, né? E a gente compete para ver quem tá mais ferrado. Acho que a gente compete em tudo. Orgulho. Né? Se você trouxer algo muito bom, né? Inclusive nas coisas ruins. E a fonte disso é o quê? É o orgulho. E o orgulho vem aonde? Vem da onde? Vem da escassez. O orgulho vem da escassez. Vem do fato de que eu ainda acho que eu não sou o filho pródigo. Vou te pegar na curva aqui, porque você nos trouxe, né, o Evangelho Maltrapilho. Você já leu esse livro, Marcelo? Bom, pessoal, o podcast está acabando agora. Enquanto o Marcelo não leu o Evangelho Maltrapilho, não tem... Não, tô brincando. Sério? Mas, cara, depois a gente vai te dar de presente. É maravilhoso. A gente até fez um episódio sobre esse livro. Mas, no fundo, ele, em algum momento, vai evocar a história, né, do filho pródigo. Cara, por que você está tentando provar para mim que você é merecedor de algo? Sou eu que decido se eu te dou ou não. E eu já decidi que você é meu filho pródigo. Seja eu o pai da história, que o filho mal aponta ali, né? Na estradinha que leva para casa depois de voltar da esbórnia, da bagunça. E o pai não pergunta para ele onde você esteve. A primeira coisa que o pai fala é... Julião, me ajuda. Quando ele encontra? Quando ele vê que o filho tá voltando. Meu filho que tava morto, ele voltou. Que alegria, meu. Ele não pergunta onde você esteve, seu picareta, o que você fez com o dinheiro que eu te dei. Nada, que alegria, meu filho tá de volta. Sim. Ou seja, Deus. Né? Ah, não, eu vou provar para Deus que eu vou provar para Deus que Deus não pode me amar, porque ele não faz ideia das merdas que eu já fiz na vida. Ah, sério? Você tá querendo provar para Deus que você não é digno do amor dele? Quem decide isso é ele. E ele já decidiu. Porque se ele não tivesse decidido nos amar, a gente nem teria tido a oportunidade de desistir. Ah, mas eu não acredito em Deus. Essa decisão também é possível. Mas você vai ter que arcar com as consequências da decisão que você tomou. Sim. Aí eu volto com a história da responsabilidade. Mas eu só posso ser responsável na medida da minha consciência. Baixa consciência, baixo comprometimento com a responsabilidade. Alta consciência, eu sou o responsável. Não boto a culpa em ninguém, não tem espaço para vitimização. Desculpa, Julião. Não, você tocou num ponto que essa vitimização são por coisas externas, né? Coisas que aconteceram, às vezes, fora do controle. E colocando um outro ponto em cima do que você disse, Marcelo, tem coisas que realmente acontecem, que são ruins na nossa vida, que não estão dentro do nosso controle. E isso gera uma crise muito grande, né? Que é o chamado problema da dor. Ah, tá bom, tem um Deus que me ama e tudo mais, mas, pô, por que ele permitiu que, sei lá, que meu filho ficasse doente? Por que ele me permitiu? Não foi uma decisão minha, não foi alguma decisão errada que eu tive, né? Simplesmente aconteceu. Mais cedo a gente estava conversando com o quarto integrante do nosso podcast, que eu... Assistam o episódio com o Alex. O Alex, que ele fica ali nos bastidores, e daí ele comentou, ele citou sobre isso, assim, que quando teve aquele tsunami lá na Tailândia e tal, morreram, mais de 200 mil pessoas. Pô, como que...
por que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Foi Deus que decidiu, né? Por que Deus decidiu e fez com que isso acontecesse? Isso cria um conflito muito grande, né? Tipo, tá ok, mas se Deus é bom, por que Ele permite que tudo isso aconteça? E daí, resumindo toda a conclusão, talvez a pergunta não tenha que ser esta, né? Diante disso que aconteceu, qual que é o posicionamento que eu vou ter então? Sabendo que eu tenho uma fonte infinita, tá bom, eu estou vivendo um momento de sofrimento, mas o que eu faço então daqui para frente? Né? O que eu vou fazer com essa situação que me foi imposta? Né? E tem um caso que eu vi, eu não vou lembrar em detalhes eles, mas tem uma música que quem é de igreja talvez conheça essa música. Eu vou ler um pedacinho dela aqui. Não, canta, né? Que música não vou. Música se canta, não, né? Eu não sou bom. O Marcelo estava falando assim, não, eu sou muito bom em tal coisa, né? Uma coisa que eu não sou bom é cantar, então... Então recite, por favor. Ela diz assim, ó, se paz a mais doce me deves gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que tu me fazes saber, que feliz Jesus sempre sou. Aí o refrão é, sou feliz com Jesus meu Senhor. E aí depois ele continua, né, falando, no final ele termina, a vida eu anseio o meu Salvador, em breve que me virá ao céu onde vou para sempre morar. E ele falou, essa música ela foi composta por um americano, ele morava em Chicago, e ela foi composta no seguinte contexto. Ele tinha, acho que 4 filhas e um filho, tinha 5 filhos. E daí um deles ficou doente, faleceu. Aí depois teve mais alguma coisa. Eu sei assim, que ele estava em viagem quando ele recebeu a notícia que todos os filhos dele tinham falecido. E daí ele está viajando no navio, né? Isso 1800 e alguma coisa. Ele está viajando no navio, voltando para casa, refletindo sobre tudo isso na vida. E ele compõe essa música. Mas o que ele está falando? Ele falou, olha, eu estou num momento de muito sofrimento, mas eu estou olhando para cima. Porque existe alguma coisa que vai além disso aqui que me dá motivo para louvar a Deus. Qual é o nome da música? Você tem isso? Se alguém quiser pesquisar depois, só para... Em inglês significa It's Well With My Soul. Ou seja, está tudo bem com a minha alma. Em português, sou feliz. Sou feliz. Sou feliz. Tá bom. Isso me lembra uma história que a gente aprendeu logo no começo do curso de psicoterapia, que é o seguinte, imagina que um indivíduo está passeando no shopping, um grupo de amigos, pode ser um jovem adulto, mas que ele não sabe dirigir, não sabe exatamente, né, uma época pré-Uber, né, que não dá para ele chamar Uber e tal, e ele se perde dos amigos. E aí ele não tem carro para voltar para casa, ele não tem dinheiro, né, para chamar um táxi, não tem Uber naquela época e tal, e ele fica bem desesperado, tipo, pô, será que meus amigos foram embora? Como é que eu vou fazer para voltar para casa, tal? Aí o segurança do shopping vê ele preocupado, chega nele, não, eu me perdi dos meus amigos, eu não sei o que eu vou fazer, calma. Bom, e fica 1 hora, assim, sabe, de tensão, até que anunciam, né? Senhor Marcelo Dantas, seu filho, né? Seu amigo se encontra perdido, aí vem o Danilo, Marcelo, você me abandonou. Beleza, 1 hora de desespero, mas ele reencontra os amigos e voltam para casa. Episódio 1. Episódio 2. Um indivíduo tá num trem, viajando com a sua esposa, com o seu sogro, com a sua sogra. Essa história, inclusive, na época da aula, se contava como real. Ali num trecho da Europa, não vou lembrar qual era, mas vamos imaginar que ele tá indo entre a Suíça e a Áustria. E o trem tem ali um acidente qualquer, descarrilha tal, e morre a esposa, morre o sogro, a sogra, digamos que os pais dele também tivessem ali. Enfim, ele perde os sogros, os pais e a esposa nesse acidente de trem. E isso, obviamente, gera um grau de desespero, né, de dor. A pergunta na aula era, qual dos 2 indivíduos vai sair mais traumatizado de cada um desses episódios? Traumatizado? Traumatizado. Depende impactado. Depende do indivíduo, acho. E essa é a resposta. Depende do indivíduo. Mas depende do que do indivíduo? Acho que na perspectiva dele, né? Observação, contexto. Do nível de consciência que ele tem sobre o que ele está fazendo aqui, o que significa a vida, qual é o papel dele. Porque o indivíduo que perdeu o pai, a mãe, os sogros e a esposa, provavelmente vai ficar arrasado. Ninguém está discutindo o tamanho da dor. A dor, provavelmente, tende a ser muito maior no segundo episódio. Mas o trauma, aquilo que vai deixar impregnado na alma dele, uma escravidão emocional, você usou uma outra palavra, uma patologia. Patologia, qual é o termo inteiro que você usou? Patologia? Uma patologia mesmo. Eu falei de predisposição
Pela escassez, né? Patologia da escassez, né? Essa escassez que talvez ele vai sentir pro resto da vida. Meu Deus, minha vida acabou. Deus não olha por mim, né? Enfim, o universo quis me ferrar. Vai depender do quanto ele tem o entendimento, a consciência do que ele veio fazer aqui. Ele pode entender, sim, foi uma tragédia. Eu nunca mais vou esquecer essa dor. Vai ser sempre um buraquinho dentro de mim, mas a vida precisa seguir. E aquele garoto que talvez estava ali com os amigos e ficou apenas, entre aspas, 1 hora perdido, pode ter um grau de consciência tão baixo que ele acha que a vida dele dali para frente vai ser, em breve, ficar perdido de novo. A todo momento ele vai andar ali olhando em que momento que vão abandonar ele. E talvez pro resto da vida ele vai ficar traumatizado. O grau de consciência, o quanto a gente entende o que a gente veio fazer aqui, e, portanto, o tanto que a gente está indo em direção a algo e não fugindo de algo, talvez vai determinar não só o quanto eu vou conseguir decidir se o meu copo está meio cheio ou meio vazio, mas o tanto que eu vou conseguir enxergar o oceano. Porque eu insisto, e eu vou deixar isso como spoiler para a hora que eu for temperar o cérebro de Sócrates, nós estamos mais fugindo, muitas vezes na vida, de algo, do que indo em direção a algo. E isso é determinante para o tipo de vida que a gente vai viver. Vou te dar uns temperos bons aí. Quando eu tava vindo para cá, eu não resisti, acabei entrando na reflexão aí de algumas coisas. E essa observação de meio cheio, meio vazio, quando a gente fala meio vazio, é o que falta, né? A água falta, a vida falta, né? E aí me veio uma coisa que é o seguinte, né? Porque toda vez que eu sou confrontado com um sentimento que me incomoda, eu busco uma perspectiva melhor. Isso é um comportamento meu. Me veio assim, a vida, ela é como aquela obra, ela não é uma obra acabada, nunca. Senão ela deixa de ser vida. Enquanto ela é vida, ela é como qualquer obra de arte. Ela tem sempre espaços a serem explorados, né? Você pensa numa pintura, a tela tem sempre um espaço em branco ou algo, um lugar a ser pintado ou retocado, né? Uma escultura, uma arquitetura. E eu acho que a gente tem essa... Voltando à patologia, a gente não sabe lidar com essa vida que nos é dada, sabe? A gente é aquele tipo de artista que ele vira e mexe, se perde na observação do espaço e da oportunidade e das possibilidades, se identifica com essa questão e começa a sofrer porque não pintou meio quadro, porque aquele quadro e a tinta, né? E aí a gente se desvia da obra, né? A gente se desconecta do nosso talento de produzir a tal obra. O que eu estava fazendo aqui mesmo, né? Tipo, e se perde, né? Você se perde, né? Ou você retoma não com tantas cores ou com tanta entrega, com tanta inspiração, né? E então eu acho que essa analogia, ela explica muito a nossa inabilidade existe inabilidade? Sim. em lidar com o que é dado. E depois a gente vai falar da parábola dos talentos, que isso é o meu momento de vida, tá? Isso vai me ajudar com uma reflexão importante. Mas eu queria deixar isso também, né? Compartilhar essa visão que me veio. Eu acho que a gente tem que aprender... Como seria o enólogo da vida? Aquele que sabe apreciar a vida, né? Vidólogo. Vidólogo. Eu escrevi isso. Bonito isso, vidólogo. Eu escrevi justamente isso, vidólogo. Eu acho que deve, em algum momento, existir uma disciplina, algo que nos ensine a apreciar a vida. Porque vai mudar tudo isso que a gente conversou aqui se a gente desenvolver essa habilidade, né? E são conceitos importantes que criariam essa competência, como esse que você trouxe, desse reconhecimento da infinidade, né, da fonte. Então, eu acho que isso são coisas bem... Fica com esse temperão aí. Não, eu gostei desse vidólogo. Eu conheço esse cara aqui que tá na minha diagonal há quase 30 anos, né? E quando ele fica assim uns 20 minutos quieto, eu tô ouvindo barulhinho assim, clac, 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 clac. A maquininha tá trabalhando. A hora que você falou vidólogo, é uma intuição aqui, tá? Uma intuição. Eu acho que deu um plim na cabeça desse cara. Eu quero jogar a bucha pra ele, porque eu acho que ele tem um negócio pra falar que tá formatando ali nessa cabeça privilegiada. A gente já tá no tempero? Podemos ir. Perfeito. Cara, é assim, você vê que uma coisa vai conectando na outra e tudo é percepção na vida, né? Tudo. Às vezes a gente
olha, mas não registra, então você só viu com os olhos, mas não registrou no cérebro, não valeu, né? Às vezes a pessoa fala um negócio, você escutou, mas você não guardou. E o cara falou e... Putz, mas tudo na vida tem um sentido, porque a gente começa assim... Tô tendo um privilégio de ter uma convivência com você hoje. Tô te conhecendo hoje e estamos falando sobre. Sim. E você tá trazendo vivências, trazendo... N eventos que passaram pela sua vida, né? Aí eu escuto o Danilo, eu escuto o Júlio e tenho a minha vivência. Tem coisas que é novidade. E tem coisas que, opa, eu já ouvi isso antes. Ou eu já passei por isso também. E aí você vai ligando uma coisa na outra. E quando isso faz sentido, pelo menos pra mim, eureka. Então o que eu queria trazer uma coisa aqui, que é o meu tempero pra vocês. A gente tá falando de todos os temas sobre enxergar copo mais cheio, mais vazio. Brilhantemente o Júlio trouxe a história do oceano, que é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta. A gente tá achando que a natureza precisa da gente. Não, a gente precisa da natureza. A gente tá achando que a gente quer ajudar o planeta Terra ou ajudar o universo. Não, o universo tá ajudando a gente. A gente não se dá conta que a gente é um grão de areia no nada, né? E achando que é muita coisa. E quando os eventos acontecem na nossa vida, principalmente os trágicos, né? Vocês trouxeram aí coisa de morte, de perder ente querido, ou de surgir uma doença e tal. E você fica falando, mas por que comigo? E coisa e tal, né? E aí numa mentoria, olha que deu clique isso em mim. Numa mentoria, veio isso à tona, porque era uma mentoria em grupo e tal. E uma pessoa trouxe que, poxa vida, eu sou azarado porque perdi parente, tô com uma doença X e... muito provavelmente minha vida já tá acabando, e coisa e tal. O cara tá naquela questão do copo mais vazio. E aí ele falou, pô, por que tá acontecendo isso comigo? Aí ele falou assim, tudo, exatamente, esse mentor, exatamente tudo que tá acontecendo na sua vida é justo. Aí o cara, como assim? Parece contraditório. Tudo isso tá acontecendo é porque precisa acontecer. Porque na vida são 3 P's. Você precisa, você prefere e você permite. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, como assim que a gente permite ter uma doença? Como assim a gente prefere que um ente querido morra? Né? Como assim a gente precisa passar por dor? Porque eu escolhi passar por dor. E fiquei com aquele barulho na cabeça. Eu não quis polemizar no dia da conversa, mas eu fiquei com aquele barulho na cabeça sem resposta. Pra mim mesmo, eu comigo mesmo, sabe assim? E nesse exato momento aqui, conversando, ele... barulhou aí na sua cabeça. Exato, é o que você falou. Barulhou. Talvez eu tava pensando aqui, tava burilando tudo. E falando assim, gente, é isso mesmo. Porque às vezes as coisas estão acontecendo porque a gente construiu assim, no inconsciente ou na consciência. Mas quando a gente é consciente, no razão, a gente até consegue falar, puta, mas será que é isso mesmo? Né? Acho que eu não vou fazer, não. Mas quando tá lá no inconsciente... que deveria ser, talvez, o meu eu inferior gritando, né? Vai fazer esse caminho não, cara. Continua aqui que tá gostoso, tá confortável. Dane-se o futuro, não sei o quê, né? E aí você não sabe por que os eventos estão acontecendo. Porque você se permitiu se deixar levar. E aí, quando o evento acontece, você fala assim, mas por que tá acontecendo isso comigo? Mas a gente construiu lá atrás, cara. Porque o que tá acontecendo na data de hoje não é por acaso. Foi construído lá atrás. A gente desejou ter um podcast. A gente colocou energia no negócio. A gente está vindo todo mês se encontrar. A gente está gravando, sei lá, há mais de 2 anos. Aí um dia digamos que o episódio está acontecendo aqui por acaso? Não, ele é consequência de uma decisão tomada. Mas, por exemplo, sendo bem claro, o edifício pode pegar fogo. Meu Deus, que azar, né? Pegou fogo bem no dia que a gente tava gravando. Sim, mas para um pouquinho. Quem é que decidiu gravar? Ah, mas se eu soubesse que ia pegar fogo nesse dia, eu não tinha ido gravar lá. Bem-vindo ao clube dos que vivem uma vida onde você não tem controle. O mundo não gira em torno do seu umbigo. É isso, você não tem como saber se o prédio vai pegar fogo nesse dia. Mas quem escolheu gravar o podcast? Quem escolheu vir aqui? E nesse ponto quase indiferente, mas o fato é que quem escolheu vir aqui, consciente ou inconsciente? Eu. Ah, mas tinha que pegar fogo bem no dia que eu ia gravar? Tinha. Por que você decidiu vir nesse dia? Ah, mas eu não sabia que ia pegar fogo. Você podia não ter vindo. Ah, mas também, se for assim, eu não saio de casa. Bingo!
Se for assim, a gente não levanta da cama. Se a gente quiser controlar tudo, a gente não levanta da cama. É brilhante o que você falou, é exatamente isso. Mas olha o desfecho agora. Então tá, o evento aconteceu, seja ele normal, de um dia de trabalho, ou de uma tragédia de saúde, né, de doença e coisa e tal, de ente querido. Tá lá do precisa, prefere e permite, certo? Uma vez que você entende isso, entra uma segunda coisa, que é percepção, decisão e ação. Você percebe que o evento aconteceu e não tem volta. Você não decide, tá decidido. Beleza. O que eu faço com essa informação? Eu posso tentar lamuriar, ou eu posso tentar ver o que aprendi com esse negócio e seguir em frente. Voltou para sua mão a decisão. Perfeito. E aí eu parto para ação. A ação depende só de mim. Porque eu decido, né? Quando eu vou agir, o agir é vou chorar e vou viver luto pro resto da minha vida. É uma decisão, é uma ação que você vai tomar. A outra ação é vou seguir em frente. Bom, aconteceu a tragédia, tá feito, vivi o luto, beleza, passou. A vida tá em movimento o tempo todo, não é isso? Então, o que eu vou fazer daqui para frente? Essa é a ação que eu vou tomar em busca de transcender, em busca de ser uma versão melhor de mim mesmo. No meio do tsunami, que o Alex nos lembrou, né, de manhã, teve gente que, mesmo sabendo que não havia como se salvar, não tinha como, optou por tentar salvar alguém. A pessoa escolheu. Eu sei que eu não vou viver aqui, não tem como. A onda vai atrapalhar. Mas eu vou tentar minimizar o dano para alguém. Eu vou tentar salvar uma criança, eu vou tentar salvar um animalzinho. Eu não vou conseguir me salvar, mas ainda assim eu posso tomar uma ação, né? Mas aí depois volta na história da consciência, né? Decisão sobre o que vai fazer, certo? Julião, recorda aí pra gente a parábola dos talentos. Os talentos? É. Tem a manha de temperar o cérebro de Sócrates com talento, Julião? Resume ela que eu quero fazer uma construção em cima dela. Tinha um cara que ele era muito rico, né? Ele ia viajar, e daí, enquanto ele ia viajar, ele deixou os recursos dele ali nas mãos de algumas pessoas para cuidar dos recursos dele. É essa mesma parábola, né? Talento era o nome da moeda, né? Da talento, época. Pode entender como um dinheiro ali. Daí ele deixou para ele deixou acho que um talento, para outro 5, outro 10. Isso. 1, 3, 5, eu acho. Isso. Aí para ele deixou um pouquinho, para outro um pouquinho mais, e um outro cara tinha 10 vezes mais do que o primeiro. E daí ele ficou longe durante muito tempo. E quando ele voltou, ele falou, bom, eu deixei na mão de vocês, agora eu queria saber como que vocês cuidaram desses recursos que eu deixei na mão de vocês. Aí começa um cara que tinha 10 lá, falou, você me deixou 10 talentos, eu investi nisso, naquilo, comprei ovelha, vendi, não sei o que lá, tenho 20 agora. Né? Tá aqui, ó. Tá aqui o que você me deixou, 10 mais os outros 10. O que tinha 5 a mesma coisa, né? Comprei isso, aquilo, comprei terras, devolve, e assim vai. Tô devolvendo mais 5, né? Além dos 5. O que tinha um talento, falou, olha, eu conheço... Ai, que eu perco. Como eu só tenho um? Eu só tenho um, assim. Eu falei, pra não correr o risco, eu peguei e enterrei ele. Tirou debaixo da terra, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, de volta seu talento. Bom, essa é a história. Mas acho que é uma parte, se me permitir complementar, que ele olha pra esse que devolveu o dobro de 10 e o outro que devolveu o dobro de 5 e diz, servo bom. Não, servo bom. Né? Eu deixei com você os meus talentos, o meu recurso, e você trabalhou pra ele dobrar. Já esse que enterrou... Porque ficou com medo, porque só tinha um, ele fala, servo mal, nunca mais vou te dar nada, você não fez bom uso. Não, e ele ainda fala, pô, você podia ter feito um investimento de baixo risco, então, colocasse no tesouro direto, Selic, sei lá. Daí eu acho que... Não, ele fala comprasse uma banana mesmo. E fizesse um doce de banana com isso, né? Não, ele dá uma bronca nisso, assim, pô, você não soube nem investir esse dinheiro, colocasse qualquer coisa que rendesse qualquer coisinha pequena. Olha que coisa maravilhosa. Se não me engano, depois disso, aí vem aquela questão da passagem que fala sobre aquele que mais tem, mais será acrescentado, até quem não tem... aquele que não tem, até o que não tem. O que tem, até o que não tem será tirado. E ele termina isso, ele pega o talento desse que tinha menos e fala, não, tá bom, vou dar pro cara que tinha mais. E qual é a nossa interpretação sobre isso? Qual é a interpretação comum sobre essa parábola? Não, eu entendo que Deus nos deu recursos, Deus nos deu a vida, nos deu... recursos mesmo, assim, né? Essa caneca, sei lá, não foi eu que... Mas que a gente possa ter moldado, eu moldei a partir de recursos que não foi eu que inventei a matéria que existe nela. E eu acredito que Deus confia que a gente vá administrar e gerenciar bem esses recursos.
Alguém quer construir em cima? Ou o tempo, a gente pode considerar o recurso como tempo, como a vida como um todo, né? Para mim é isso. Acho que o universo nos dá tudo e você faz as escolhas. E se você não enxerga que o universo está te dando tudo, você aproveita mal. E o tempo está passando para todos. Então, quando termina a jornada, eu falo assim: por que você, por exemplo, não ficou muito rico? Ué, mas eu não tinha dinheiro, né? Mas o dinheiro estava à sua volta o tempo todo. Mas eu não tinha tempo. Você Mas viu, mas não se aproveitou? Ou você olhou, mas não enxergou, né? Ou você ficou atento a outras coisas e esse tempo foi passando e quando você percebeu, você não tinha mais tempo, né? Então, eu acho que essa parábola dos talentos é isso, né? A chance é dada para todos, né? Quem percebe, percebe. E se não aproveitar, não está sendo inteligente. Mas tem gente que nem percebeu ainda, né? Está do seu lado, está disponível, mas você não usou. E aí você passa uma vida inteira achando que você não é um privilegiado. Azarado. Guarda o fato que é dado para todos. Não importa se 1, 5 ou 10, certo? Eu, mês retrasado, no meu processo de meditação, me veio assim: puxa, Marcelo, você precisa gerenciar melhor seus recursos. O quê? Sei lá, seu tempo e tal. Eu comecei, é tempo e tal. Não demorou muito, eu escutei a parábola dos talentos, que eu já conhecia, só que por uma outra perspectiva, de baixo para cima. Onde ela fez mais sentido. E eu cheguei justamente nessa conclusão, Julião. O que são os recursos? Ou os talentos, no caso, recursos, que me são dados? O tempo, a vida, o poder de decisão, né? Do que fazer com isso. E os meus talentos mesmo, meus dons, né? Então, isso é uma coisa que está assim rodando na minha mente porque eu ainda não consegui absorver completamente, processar completamente e implementar. Mas a grande questão da minha vida nesse momento é essa. Eu não sei o que está acontecendo. Agora eu não vou analisar minha vida, mas independente do que esteja acontecendo hoje. Você. Cadê a minha? Essa. Você. Independente do que esteja acontecendo hoje, amanhã serão cedidos novos recursos. De novo. Muito ou pouco. Se é 1, você pode fazer 2. Se é 2, você pode fazer 4, né? E eu falei anteontem com uma pessoa numa reunião, eu falei assim: até o mais desprivilegiado é dotado do dom, né? Da habilidade de gerar valor onde ele está. E eu acho que esse talento, esse dom, ele diz respeito à geração de valor. E aí eu tentei pegar uma situação de miséria. Falei, lá na África, naquelas cidades que a gente vê no filme... Aqui na esquina, viu? Aqui na esquina. Você vai lá e você vai ver as pessoas em plena miséria e você vai descobrir que ela, dentro daquele contexto, ela foi dotada de uma habilidade de gerar algum valor. E é dado para ela o tempo, e é dada a oportunidade, e o poder de decisão do que fazer com aquilo. Eu acho que é uma construção. Quem está em menos 50, ele tem uma subida de menos 40, menos 30, né? Até chegar lá e sofrer porque o bônus foi 3 milhões somente, né? Mas eu acho que a questão é a gente aprender a lidar com esse gerenciamento dos recursos. Essa é a minha grande questão do momento, sabe? Eu vou concluir aqui com o meu tempero, colocando uma palavra que eu acho que é importante justamente nessa... sobre isso que você falou, que é a palavra fé. Porque a gente está falando de um monte de coisa que a gente não sabe, a gente não tem controle, a gente não sabe como que vai ser. No caso da música, lá ele termina. Não, eu tenho fé que tudo isso aqui vai fazer sentido algum dia. E a gente precisa de fé. E todo mundo tem fé em alguma coisa. Você pode colocar fé em si mesmo. Só que é aquilo que a gente está falando, tá bom? Eu posso colocar fé no meu copo, mas ele vai esvaziando, ele tem um limite. Ou eu posso colocar fé em 11 pessoas que você nunca viu na vida que vão te representar com uma camisa de futebol e decidir sua felicidade ou sua tristeza.
ou você pode colocar fé numa fonte infinita. É uma fonte infinita. E Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento, né? Ele, em alguma carta dele, ele fala o seguinte, fala, olha, hoje a gente vê... Como que ele fala? Hoje conhecemos em parte. Tem a música do Renato Russo que ele cita isso aí. Mas então veremos face a face, que é só o amor. E ele fala isso assim, fala, não, hoje a gente conhece em parte, como se estivesse olhando através de um espelho. E lembra que Paulo viveu 2000 anos atrás, o espelho lá não era bonitinho igual o nosso espelho hoje, era um espelho meio embaçado ali, né? Era alguma coisa polida que você não conseguia nem se ver direito. Então assim, hoje a gente conhece tudo isso meio embaçado. E Paulo estava lá, por mais que ele não tenha convivido com Jesus vivo, encarnado, né? Ele estava no meio do agito ali. Ele conhecia Pedro, conhecia João, conhecia todo mundo. Ele foi quem começou as primeiras igrejas ali naquele contexto. Ou seja, se ele não conhecia em face a face, se ele não conhecia tanto, quem dera a gente, né? Que está vivendo muito tempo depois disso tudo. Mas ele tem essa fé. Fala, não, um dia a gente vai conhecer face a face. Em algum momento, tudo isso vai fazer muito mais sentido. Né? Porque a gente está falando... Pô, às vezes eu não consigo realmente explicar, mas por que eu estou passando por esse sofrimento agora? Por que me foi imposto isso, né? Essa doença, alguma coisa... Cara, você vai ter que colocar fé em alguma coisa. Você tem que colocar a sua fé em alguma coisa. Ou nos seus próprios recursos, ou nos recursos dados pela fonte infinita. Talvez a gente possa pôr fé na humildade. Eu tenho um professor que inverte de um jeito muito simples essa pergunta. Ele fala assim, por que não você? Mas por que eu? Por que eu tinha que perder meu filho? Por que eu tinha que ficar doente? Por que a minha conta tinha que ser fraudada, né, e roubar o meu dinheiro? É uma boa pergunta, mas ele tem uma outra também muito interessante. Por que não podia ser você? O que você tem de tão mais especial que os outros que você não? Né? Bom, eu quero responder a história dos talentos bem rápido. Eu acho que, primeiro, o nome da moeda não é talento à toa. Né? Não sei qual é o nome original, não pesquisei como é que era em aramaico, né, a palavra, mas não importa. Importa que a realidade é que hoje, na imensa maioria das traduções desse texto em português, a palavra que se usa para este objeto, né, para esta moeda que o Senhor deu, né, para o seu servo tomar conta, é talento. E eu acho que tem tudo a ver com talento mesmo. Mas eu acho que o uso desse talento depende da consciência, e a consciência nos leva a uma outra coisa chamada protagonismo. Algo que a gente precisa, aí sim, decidir. Né? Eu acho que todos nós recebemos tempo em absoluta igualdade, né? É o bem mais democrático do mundo, é o tempo. Todo mundo recebe. Mais valioso porque ele é efêmero. O que a gente fez aqui nessa última hora de bate-papo, não importa, né? Não importa, porque já foi. Se foi bom, ótimo. Se não foi, também azar. Já foi. A questão é o que eu faço daqui para frente, né? Então, ele é um bem democrático e absolutamente efêmero, por isso tão valioso, né? Mas junto com o tempo, nos foi dado também o livre-arbítrio, que é uma das coisas mais complicadas, né, da gente entender e fazer uso. Tanto que Immanuel Kant nos provoca dizendo que livre mesmo é o sujeito que é capaz de dizer não para alguns dos seus desejos, porque o sujeito que diz sim para todos os seus desejos é escravo dos seus desejos. E quem é escravo não é livre. Então, livre-arbítrio é o poder dizer não, eu não vou nesse lugar hoje porque esse lugar não é bom. Porque esse lugar não é adequado, porque eu estou indo lá por orgulho e não por amorosidade. Então, eu acho que a história do protagonismo é importante, porque, voltando então para o princípio da história, se a caneca que tem água pela metade está meio cheia ou meio vazia, né, se vai estar meio cheio ou meio vazio o espaço, é uma decisão que eu sou convidado a tomar. E o meu protagonismo precisa ser exercido. Tá bom, mas deixa eu complicar a história. E se eu nem tiver a caneca? E quando... Não, mas aí tem um oceano. Nós somos bem aqui. Eu acho que a gente mandou bem, viu? Queria deixar o nosso orgulho de lado e a humildade falsa, porque tem várias humildades que são falsas, de lado e dizer que foi lindo o que a gente falou. Cara, você tá olhando pra água que tá aqui, não importa se até a boca ou só uma gotinha, e tem um oceano, certo? E quando eu não tenho nem a caneca para pegar esse oceano, para pegar essa água desse oceano? Bom, eu tenho a possibilidade de buscar essa caneca? Sim, mas e se eu não tenho mãos sequer para pegar essa caneca? Bom, eu posso pedir para alguém pegar essa caneca para mim. E se eu estou completamente imóvel numa cama, não consigo falar, não consigo mexer os braços? E aí, bonitão, como é que você quer que eu exerça meu protagonismo? Eu queria atrevidamente dizer que você ainda pode exercer o seu protagonismo, portanto, usando o tempo que lhe foi dado e o livre-arbítrio, rezando.
Ou orando. surfando. Tem aquele palestrante lá que Não, mas ele ainda mexe o corpo. E ele fala. Mas imagina, eu tô numa cama. Eu tô numa cama. Tá, sim. Eu tenho a última coisa que você pode tirar Você de mim, exerce a que é sua a consciência. A capacidade de observar. Eu não posso falar, eu não posso me mexer. Eu não posso nem pedir uma caneca. E aí? Digamos que alguém pôs o seu podcast pra eu ouvir. E o indivíduo tá lá dentro da mente dele dizendo: 4 palhaços. Esses caras não sabem nada. Eu tô numa cama aqui, eu não consigo mexer sequer a minha língua pra dizer alguém pode me dar água. O que esse cara quer que eu faça pra ser protagonista? Não, eu não quero nada, porque o male eu consigo cuidar da minha vida e é male mesmo. Mas a minha provocação é: ora. Eu diria pra esse que está na cama o seguinte: primeiro, eu sinto muito, porque não é uma situação, né? E já viria ele como servo de um talento. E aí teria que perguntar: e quais são esses recursos que estão sendo dados? No mínimo, a capacidade dele orar. Ah, mas eu não acredito em Deus. É uma decisão. Assim como Eric Fromm diz que o amor é uma decisão, não pode ser um sentimento, Só que porque sentimento não tem base, né? A fé também precisa ser uma decisão. A chave, né, o Júlio trouxe. E eu acho que isso é a chave da vida, Júlio, que você trouxe quando você falou da fé, né? Eu escrevi uma matéria de LinkedIn uma vez, assim, só para escrever. Eu disse o seguinte: é chegado o tempo dos soul skills, os skills da alma. Né? A gente valorizava, né, e vivia dos hard skills, aí ficou bonito falar dos soft skills, né? Para quem não conhece, hard skills são os skills técnicos, né? Skills Saber técnicos. tecnicamente fazer alguma coisa, e os soft skills, mais comportamentais, né? Saber se relacionar, tá. E aí você fala dos soul skills. Na pandemia, eu comecei a olhar aquilo e comecei a ver que isso não era mais suficiente, né? Então, assim, existem skills necessários hoje, né? E aí me veio essa coisa do soul skill da alma. E aí, quando o Júlio falou da fé, eu acho que esse é o maior skill da alma para a gente poder navegar nisso, né? Dado a história do rapaz que perdeu os filhos, né? Esse era o skill que ele tinha para permitir que ele ainda falasse em my soul. Como é que é? Sou feliz, sim, Não, Jesus. em inglês? Tava muito bonito. It's well with my soul. It's well with my soul. Né? Por que ele podia falar isso? Porque a crença dele, a fé dele na vida, na inteligência, nessa regência, né? É muito maior do que o evento, né? Então, eu acho que se tiver que ficar... Se eu for levar alguma coisa aqui, eu vou sair com a mala cheia, mas algo que eu não posso esquecer é que esse é o exercício que eu tenho que fazer diariamente, desse skill, para que eu tenha um resultado melhor sobre o meu copo, né? Sobre a construção da minha realidade. E não sei por que eu anotei aqui o amor, né? Ele tem tudo a ver com tudo que a gente falou, mas eu acho que nesse temperão não pode faltar isso. A espiritualidade é a prática do amor, né? Eu só me espiritualizo quando eu decido amar. Aquela pessoa que está acamada, ela está conectada com o contexto. Entende? Tem alguém que ama ela, ou ela ama alguém. E talvez, quando faltar todos os recursos, a fé e o amor sejam aqueles últimos para manter alguém vivo dignamente, no sentido de, beleza, it's well with my soul. Entendeu? Uma tradução rápida, desculpa, só para quem para quem não fala inglês. Está tudo bem na minha alma. Está tudo bem na minha alma. Ótimo. É isso. Querido, alguém ainda precisa temperar o cérebro de Sócrates uma última vez antes da gente fechar? Porque eu ainda não contei de onde a gente está fugindo, só para finalizar. A gente está fugindo aqui. Pois é. Eu acho que essa escassez que você falou, né? Essa patologia da escassez, Pailu falou disso, pô, o sujeito tá lá, tá tudo bem, e ainda assim ele tá reclamando que falta não sei o quê e tudo. A gente foge do útero. A gente foge da realidade de que não poderemos retornar para o útero. Porque naquele momento da concepção, no útero mesmo da nossa mãe, tudo era pleno. A gente não sentia fome, não sentia frio, não sentia desejo de nada. Ai, que droga, ainda falta aquela última cartinha Pokémon para eu fechar a coleção, para parafrasear o Alex, né? Ainda falta aquele último jogo do campeonato para o meu time ser campeão. Ai, que ansiedade. Nada. Não faltava nada. Eu não tinha variação de temperatura. Os sons não me agrediam, porque chegavam todos bem arredondados. Nada. Como eu não tinha, né, de certa forma, consciência, eu também não tinha desejo. Se eu não tinha desejo,
não tinha a possibilidade de não ser atendido e, portanto, ficar frustrado. Plenitude. Só que não é assim que a banda toca. Em algum momento a gente nasce. Ai, mas por quê? Não importa por quê. Num primeiro momento, não importa por quê. Importa que a gente nasce. E aí nasceu, eu não vou falar o palavrão aqui que rima com eu, mas nasceu F, né? Ferrou, mas seria um outro palavrão. Mas nasceu, ferrou, porque aí você vai ter que respirar, você vai sentir fome, às vezes vão te alimentar na hora que você quer, às vezes não vão. Às vezes vão te dar carinho quando você quer, às vezes não vão. Você vai chorar, ninguém vai entender o que diabos você quer com aquele choro. Você não tem nem linguagem para explicar, e aí começa a construção da falta. E aí vem essa patologia da escassez. Mas a gente quer voltar para esse lugar de plenitude, aonde a gente não deseja nada e por isso a gente não sofre. Só que esse lugar não existe. Então a gente fica fugindo desse lugar em vez de ir em direção a algum lugar. Em direção a quê? Aí eu vou, né, jogar para minha torcida aqui. A gente precisa ir em direção a um propósito na vida. Mais do que fugir dessa ideia de que não dá para voltar para o útero, então deixa eu correr atrás, né, de alguma coisa, mas no fundo fugindo desta falta de plenitude, eu preciso ir em direção à realização de alguma coisa, do meu propósito. E aí eu não tenho dúvida, fica para um próximo episódio, mas para quem já experimentou isso, acho que vai se conectar, e quem não experimentou, fica o convite. Vai praticar caridade. Vai trabalhar para alguém. Essa coisa de fugir do útero é pensar no eu. Eu quero voltar para esse lugar de plenitude. Vai na direção da conexão. Aí você falou do amor. Eu só posso deixar o amor como um elemento vivo quando eu amo algo além de mim mesmo. Quando eu amo o outro. A autoestima é importante, amor próprio é fundamental. A gente só pode dar o que a gente tem. Mas eu preciso dar. Eu tenho amor e eu não dou pra ninguém. Da caridade, você tá falando, vai exercitar o amor, né? Caridade, seja útil pra alguém e seja útil de maneira generosa. Às vezes a gente é útil, mas não é generoso. Eu faço algo bom pro outro, mas eu quero algo em troca. E às vezes não é ir lá levar sopa no inverno pra quem tá debaixo da ponte. Às vezes tá muito próximo, né? Ou vai levar, pessoa, vai né? levar a sopa pra alguém no inverno, e porque essa pessoa talvez precise, mas se ela virar pra você e falar assim, mas não tem batata? Seja generoso, diga, me desculpa. Eu não consegui pôr batata, da próxima vez eu vou tentar. Porra, mas é um desgraçado que nem comida tem, eu tô dando a sopa e ele reclama da batata. Sim, ele está reclamando da batata. Ser útil é importante, ser generoso também, senão a caridade não fecha. E tem gente que é generoso, mas não é útil. Eu sou super generoso, eu não quero nada em troca. Mas eu não dou o que o outro precisa, eu dou o que eu quero dar. Utilidade e generosidade. Mas se coloque à disposição do outro, pratique a caridade, que você vai ver que você vai fugir menos desse útero e vai mais na direção de um propósito na vida. Essa representação física do útero, essa separação, essa completude que havia é uma materialização da nossa separação da alma, né? Então, essa fonte, né? A separação dessa fonte. Então, dizem que essa nossa sede, essa nossa falta é essa busca da nossa origem, né? Divina. Por que a gente não volta para o oceano? Aliás, quando a gente estava no útero, a gente estava no oceano, né? Era água por todos os lados. Queridos, decidam o que vocês vão querer fazer com esse podcast. Eu vou ter que tomar essa decisão durante os próximos dias agora. Pensando em tudo isso, essa história do oceano. Javan, você nunca mais será o mesmo na minha vida, querido. Porque você desagou em mim e junto com o Júlio, o Marcelo e o Pailu, eu oceanei aqui. Oceanamos. Cara, que sensacional, que lindo, Muito que lindo. bom, Marcelo, obrigado, cara. Ô, Mar, fica o convite da volta. Você, não sei se a gente já estava gravando, não me recordo mesmo. Ele falou que vai voltar para falar sobre... Nós vamos fazer uma terapia de... Fazer um brain therapy. Uma terapia de marca, porém ao vivo. De vocês. Vamos provocar a nossa marca. Exato. Tá bom, vocês topa, Pailu? Vocês estavam aqui discutindo porque o nome, isso, aquilo, e eu senti que há hoje uma evolução em andamento do próprio projeto de vocês. E aí o convite ficou pra gente fazer isso ao vivo. Tá. Então o convite está aceito e agora está ao vivo. devolvemos o convite. Está gravado aqui, a gente vai ter essa conversa. Obrigadão, Marcelo. Pailu, boas decisões daqui pra frente, viu, meu filho? Obrigado. Pega tudo isso aí, vê o que você vai fazer, que eu tô tentando ver por onde eu vou começar primeiro. Primeiro eu vou oceanar. A to-do list ficou grande, né? A lista do que tem que ser feito. Tá bom. Mas sejamos protagonistas. Muito bem. Marcelo, muito obrigado do fundo do coração. Valeu.
Queridos, valeu. E a vocês que acompanharam aqui essa decisão de discutir esse assunto, essa decisão de abrir outros assuntos e não decidir nada com eles ainda, para depois a gente decidir como vai ser protagonista da nossa vida, que você também tenha aproveitado. Se gostou, manda para outras pessoas, deixa um like aí se você está vendo pelo YouTube, deixa aí um ok se você está vendo pelo Spotify, enfim, ajuda a gente a levar um pouquinho desse conteúdo para quem você entende que também vai ser tocado, né, por esta conversa. E na semana que vem a gente decide voltar com mais um episódio desse divino espiritualizado e ainda em evolução, em construção da sua identidade, podcast de nome Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Muitíssimo obrigado. Valeu.